Olá, gente, tudo bem? Sou a professora Maria Clara, nós estamos aqui com o projeto Fica em Casa com a gente. Estamos dando continuidade à disciplina Fundamentos de Química, código IC310. Nós estamos vendo nas últimas aulas o conceito de soluções. Então, nós compreendemos que soluções são formadas por um soluto e um solvente. Soluto é aquele que tem menor quantidade e um solvente é aquele que está em maior quantidade. E as soluções podem ser formadas por espécies em diferentes estados físicos. Por exemplo, soluto no estado sólido e solvente no estado líquido é o mais comum, aqui a gente está analisando principalmente aqui nesse tópico de soluções, mas também podemos ter soluções gasosas, onde tanto solvente quanto soluto estão em estado gasoso, tá? Na última aula, nós abordamos soluções, mas nós vimos o aspecto, quais são os parâmetros que podem ser alterados para alterar a solubilidade do soluto para uma dada quantidade de solvente. E aí nós vimos que tanto temperatura como pressão podem ser alterados e finalizamos a aula anterior falando sobre as unidades de concentração, ou seja, como que a gente vai representar a proporção existente entre soluto e solvente. Porque tem que ter uma maneira de eu dizer quanto está presente em soluto e quanto está presente em solvente. E aí a maneira de eu dizer isso, essa proporção, são através das unidades de concentração. Nós vimos algumas das principais unidades de concentração, que seria, por exemplo, a molaridade, concentração comum. Vimos também a representação quando essa concentração é muito baixa, como no caso do ppm. Nós vimos lá na aula anterior que quando a gente tem uma solução formada por 1 miligrama de um soluto em 1 litro de solução, nós estamos falando de uma solução com 1 ppm, ok? Então vamos dar continuidade e hoje nós vamos ver a parte de estequiometria de soluções. Então, estequiometria de soluções. A gente já viu a parte de estequiometria, que seria balancear as equações químicas, ou seja, ajustar o coeficiente estequiométrico para que a proporção de átomos nos reagentes se iguale à quantidade de átomos no produto, porque matéria, como princípio lá de Lavoisier, na natureza nada se cria, tudo se transforma. Então, o número de átomos que estão presentes nos reagentes tem que ser o mesmo número de átomos que estão presentes no produto. Então, nada se cria. Então, a mesma coisa para a solução. Então, quando a gente tem uma solução, a quantidade inicial de massa, né, ou de reagente tem que ser igual ao do produto, do final. E aí é isso que a gente vai ver em estequiometria de soluções. Então, eu trouxe alguns exemplos, nós vamos analisar os exemplos e resolver esses exemplos para a gente compreender, então, como que a gente faz estequiometria de soluções. Então, o primeiro exemplo que eu trouxe aqui está dizendo qual a massa de carbonato de cálcio, cuja fórmula química está representada por CaCO3, necessária para neutralizar 25 ml de uma solução 0,750 mols por litro de ácido clorídrico. Ou seja, o exercício está dizendo que nós temos uma solução de ácido clorídrico e a solução de ácido clorídrico ela tem exatamente 25 ml. E a solução de ácido clorídrico ela tem uma molaridade de 0,750 mols por litro. 0,750 mols por litro. E aí, a essa solução, nós vamos adicionar carbonato de cálcio. Então, eu vou adicionar carbonato de cálcio e o carbonato de cálcio vai neutralizar o ácido clorídrico. O ácido clorídrico é um ácido, tá? Se vocês lembrarem lá do ensino médio, pela definição de Arrhenius, se a gente quiser, pode ser Arrhenius, Monte de Lauro, Lewis, tem várias definições, né? Mas pela definição de Arrhenius, um ácido é aquele que libera H+ e meio aquoso. E uma base é o que recebe H+ e meio aquoso. Então, o ácido, essa substância HCl, ela é considerada como um ácido porque em meio aquoso ela vai liberar H+. E por que o CaCO3 ele vai ser considerado como base? Porque o CaCO3, quando reage com ácido clorídrico, ele vai formar sal mais água, tá? Então, ele formou aqui o sal, CaCl2 mais água. Tá? Nesse caso aqui, ele também está liberando o CO2 como um dos produtos dessa reação. E aí, vamos lá. Ele está pedindo qual que é a massa de carbonato de cálcio que eu vou precisar para neutralizar o ácido clorídrico. Que massa é essa? Bom,
A gente não sabe. Mas tem como a gente saber a massa do carbonato de cálcio se a gente souber a massa de ácido clorídrico que eu tenho. Se eu souber quanto eu tenho de ácido clorídrico, eu vou saber quanto que eu preciso de carbonato de cálcio. Então, a primeira coisa, primeira etapa, tá? Eu descobri, eu desmembro para a resolução de um problema. Então, tem um problema. Então, o que eu vou fazer? Desmembrar ele em partes. Qual que é a primeira parte para resolver esse problema? Seria montar a equação química, porque com a equação química eu sei qual que é a proporção em número de mols entre o sal, carbonato de cálcio e o ácido clorídrico, ok? Então vamos lá. Carbonato de cálcio reagindo com ácido clorídrico vai dar cloreto de cálcio, água e CO2. Então, a proporção aqui, ou seja, os coeficientes estequiométricos, para que essa equação química fique balanceada, é 1:2, ou seja, tem 2 Cl aqui, eu tenho que ter 2 Cl aqui, 2 hidrogênios aqui, eu tenho que ter 2 hidrogênios aqui, 1:2:1:1:1:1. Então, eu balanceei minha equação química, ajustei os coeficientes estequiométricos, tá? Lembrando, gente, a gente sempre ajusta somente os coeficientes estequiométricos, que são esses números na frente da espécie química, nunca o índice, tá? Porque senão a gente está alterando a identidade química, a gente está deixando de ter uma molécula para ter outra molécula. Então, com a equação química, agora balanceada, eu já sei qual que é a proporção entre as espécies que estão reagindo. Então, como eu já sei a proporção entre as espécies que estão reagindo, eu já sei qual é a quantidade que eu tenho de uma delas, e aí agora eu determino qual que é a quantidade do outro, tá? Por exemplo, do carbonato de cálcio. Então, do ácido clorídrico, eu vou precisar saber qual que é o número de mols de ácido clorídrico. Então, o número de mols de ácido clorídrico nessa solução, ele é dado como eu vou encontrar ele através do volume da solução e sua molaridade. Porque molaridade não é igual ao número de mols sobre volume. Se eu souber volume e souber molaridade, eu encontro, então, o número de mols. Então, eu vou determinar o número de mols. Se eu sei o número de mols de ácido clorídrico que eu tenho, eu vou determinar qual que é o número de mols de carbonato de cálcio. Ou seja, eu consigo correlacionar o número de mols com o carbonato de cálcio que eu preciso. E aí, agora eu vou encontrar a massa correspondente ao número de mols, tá? Porque eu determinei o número de mols de carbonato de cálcio, nessa segunda etapa aqui determino o número de mols, e aí número de mols é igual a massa sobre massa molar. Eu já sei qual que é a massa molar do carbonato de cálcio, eu posso calcular, são 100 gramas por mol, e aí eu já sei também o número de mols que eu tenho. Então, eu vou determinar qual que é a massa que eu preciso. Então, vamos lá. Primeira etapa, determinar o número de mols de ácido clorídrico. Então, eu já sei a concentração, que é 0,750 mols por litro, e já sei o volume. Então, 0,700 mols por litro, vezes o volume dado em litro, vai me dar, eu vou cancelar litro, que ficou faltando, né? Litro com litro. Então, eu vou cancelar litro com litro, e aí vai sobrar somente a unidade mol na minha resposta. E aí 0,750 vezes 0,25 me deu 0,019 mol de ácido clorídrico, é a quantidade em mol de ácido clorídrico que eu tenho. E aí essa quantidade de ácido clorídrico eu vou correlacionar com a quantidade de carbonato de cálcio. A cada 1 mol de carbonato de cálcio, eu preciso de 2 mols de ácido clorídrico. Então, se eu tenho número de mols de ácido clorídrico, para eu encontrar o número de mols de carbonato de cálcio, o fator de multiplicação é 1 mol de carbonato de cálcio dividido por 2 mols de ácido clorídrico, que é o que eu tenho na estequiometria, 1:2, tá? Então, vai sobrar somente, agora, mols de ácido clorídrico, vou cancelar com mols de ácido clorídrico, vai sobrar somente mols de carbonato de cálcio, mols de carbonato de cálcio. E aí, 0,019 vezes 1/2, que deu 0,0094, ok? Vocês podem fazer também pela regra de 3. Encontre aí a melhor forma que vocês determinam, tá? Seria 1 mol de carbonato de cálcio está para 2 mols de ácido clorídrico, assim como X está para 0,019 mols de ácido clorídrico. E aí vocês vão ver que vai dar o mesmo valor, ok? E aí, por fim, agora eu já determinei o número de mols de carbonato de cálcio, eu quero determinar a massa de carbonato de cálcio. Como que eu faço para determinar a massa de carbonato de cálcio? Então, para determinar a massa de carbonato de cálcio, eu vou fazer o seguinte,
a massa de carbonato de cálcio vai corresponder ao número de mols, tá? Que eu já tenho, dividido pelo número de mols multiplicado pela massa molar. Lembra que número de mols é igual a massa vezes massa molar. Eu já sei a massa molar e já sei o número de mols. Então, multiplico um pelo outro, encontro, então, a massa que eu preciso de carbonato de cálcio. Ou então, eu fiz aqui, ó, o fator de multiplicação, eu fiz mols de carbonato de cálcio vezes 100 gramas de carbonato de cálcio dividido para 1 mol de carbonato de cálcio. 100 gramas está para 1 mol, ok? Então, eu vou cancelar mol de carbonato de cálcio com mol de carbonato de cálcio e no final eu cria gramas de carbonato de cálcio, gramas de carbonato de cálcio. Logo, o grama de carbonato de cálcio, essa unidade que fica aqui no numerador. Então, vai ficar no numerador. E aí, a proporção é 1 mol de carbonato de cálcio pesa 100 gramas. E aí, eu encontrei a massa de carbonato de cálcio que eu preciso. Ou seja, para eu neutralizar completamente 25 mililitros de uma solução de ácido clorídrico cuja molaridade é 0,750 mols por litro, eu preciso adicionar exatamente 0,94 gramas de carbonato de cálcio. Por que eu estou falando isso, gente? Porque, por exemplo, eu tenho uma aluna, uma ex-aluna dessa disciplina de Química Geral, que outro dia ela me mandou um e-mail, né? E aí ela me mandou um e-mail falando que ela está produzindo sabão natural, sabão em casa. E aí esse sabão, geralmente, o pessoal utiliza hidróxido de sódio. Só que aí depois, no final, ela tem o excesso de hidróxido de sódio. E aí, para eliminar esse excesso de hidróxido de sódio, ela me perguntou qual que era o ácido que eu podia adicionar. Então, eu falei, olha, você pode adicionar tal ácido. Ou seja, e aí, para saber qual é a quantidade, ela precisa saber qual que era o excesso de hidróxido de sódio. Ou seja, ela também iria precisar fazer uma reação de neutralização para esse sabão não ficar básico. E aí, ela precisava adicionar um ácido. E aí, quanto de ácido ela ia adicionar? Ela precisava saber qual que era a quantidade de hidróxido de sódio que estava sobrando. Aqui é a mesma coisa, só que ao invés de adicionar, neutralizar a base, nós estamos neutralizando o ácido que estava na solução que precisava ser neutralizado, ok? Vamos para o exemplo 2. Qual que é o volume de ácido, qual é o volume de solução 250 mols por litro de ácido clorídrico necessária para converter 11,8 gramas de zinco completamente? Pensem aí. Pensaram? Então, nesse caso aqui, vamos entender o problema. Nós temos uma solução de ácido clorídrico, 2,50 mols por litro, e essa solução, eu preciso converter 11,8 gramas de zinco completamente. Então, eu preciso pegar essa solução, e aí eu vou adicionar uma massa de zinco. Eu tenho 11,8 gramas de zinco. Qual é o volume de solução que eu preciso para converter totalmente o zinco? Então, primeiramente, nós temos que montar novamente a equação química balanceada para saber qual que é a proporção entre zinco e ácido clorídrico. E aí, a partir do momento que eu determino qual que é o número de mols de zinco, eu vou saber qual que é o número de mols de ácido clorídrico que eu preciso. Sabendo o número de mols de ácido clorídrico que eu preciso, eu determino o volume da solução, tá? Então, as etapas seriam determinar o número de mols de zinco, que ele já foi dado, que a gente vai determinar facilmente pela sua massa, que foi dada. Depois, determinar a massa de zinco, eu vou determinar o número de mols, tá? Depois de determinar o número de mols de zinco, eu vou determinar o número de mols de ácido clorídrico que eu preciso adicionar. Determinar o número de mols de ácido clorídrico que eu preciso determinar, agora eu vou utilizar esse número de mols para calcular o volume de ácido clorídrico que eu preciso dessa solução, que eu já sei a concentração, que é de 2,5 mols de ácido clorídrico. Então, primeira etapa, montar a equação química. Então, a equação química está aqui montada, já balanceada. Então, o zinco, quando reage com ácido clorídrico, ele forma o cloreto de zinco e libera H2. Experimentalmente, é bem legal, a gente faz isso no laboratório com os alunos e a gente observa a liberação de H2. E aí, o que acontece? Vamos lá agora para a resolução do problema. Então, para a gente poder resolver ele,
nós precisamos encontrar o número de mols de zinco. Então, já sabe a massa. E aí, para achar o número de mols, eu sei que 1 mol de zinco está para 65,39 gramas de zinco. Se eu for lá na tabela periódica, eu vou analisar aquela massa atômica, né? É igual a 65,39 gramas de zinco. Ou seja, 1 mol pesa 65,39. 1 mol está para 65,39. E aí, para eu determinar agora qual que é o número de mols, eu vou fazer o seguinte, eu já sei a massa, já sei que 1 mol está para 65,39, vou multiplicar isso aqui. Então, vai cancelar gramas de zinco com gramas de zinco e vai ficar 1 mol de zinco. Mol de zinco. E aí, o valor vai ser exatamente o número de mols que eu tenho. Este aqui, então, é o meu fator de transformação, tá? Eu fiz análise dimensional para transformar a dimensão de gramas para mol. Então, esse fator de transformação aqui me fez transformar gramas para mol. Vocês podem fazer em regra de 3, tá? Como que seria em regra de 3? 11,8 gramas de zinco está para 1 mol. Assim como X assim, 11,8 gramas, pode ser várias formas de montar, tá, gente? 11,8 gramas de zinco está para X mols, assim como 65,39 gramas está para 1 mol. E aí, o X vai ser o número de mols que a gente tem, ok? Agora, o número de mols de ácido clorídrico, 0,18 mols de zinco, então foi o que eu determinei, e eu vou determinar o número de mols de ácido clorídrico. Eu já sei que a cada 2 mols de ácido clorídrico, eu tenho 1 mol de zinco. Então, aqui na minha equação, a cada 2 eu tenho 1. A cada 2 eu tenho 1. No final, eu quero somente o número de mols de zinco, então meu fator de transformação tem que ficar no numerador mols de ácido clorídrico. Mols de ácido clorídrico. E no denominador vai ficar mols de zinco, porque eu estou partindo de mols de zinco. Então, eu vou multiplicar isso aqui pelo fator de transformação e vai ficar no final com o número de mols de ácido clorídrico, 0,860 mols de ácido clorídrico. Então, esse é o número de mols de ácido clorídrico que eu tenho ao final, ok? E aí, se eu já sei agora o número de mols de ácido clorídrico e eu já sei a concentração da minha solução, eu acho então o volume. Então, como que eu vou achar o volume de ácido clorídrico? Eu já sei o número de mols e aqui está digitado errado, né, gente? Espera aí. Então, agora tenho como determinar o volume, tá? Agora correto, tá, gente? 0,360 mols de ácido clorídrico multiplico por 1 litro de solução dividido por 2,5 mols de ácido clorídrico. Então, seria 1 litro de solução dividido por 2,5 mols de ácido clorídrico. E aí, vai dar o valor em litros da solução de ácido clorídrico que eu tenho. Então, 0,144 litros de solução de ácido clorídrico. Esse é o volume que eu preciso de adicionar de ácido clorídrico para converter completamente o zinco em pó. Para converter completamente 11,8 gramas de zinco, eu preciso exatamente do volume de 0,144 litros, ou 144 mililitros de ácido clorídrico. Agora, exemplo 3. Qual é a concentração de uma solução de hidróxido de bário se são necessários 43,12 mililitros de uma solução, 2 mols por litro de ácido clorídrico para neutralizar 25 mililitros? Então, ele está pedindo aqui qual que é a concentração de uma solução de hidróxido de bário se são necessários 43,12 mililitros de uma solução, 2 mols por litro de ácido clorídrico para neutralizar 25 mililitros. Então, ele adicionou aqui, ó, eu fiz o esquema. A gente chama isso de processo de titulação. Então, aqui nós temos em cima o titulante, embaixo o titulado. O titulante é a solução que nós estamos adicionando. Nesse caso aqui, o titulante foi o ácido clorídrico. Então, nós estamos adicionando ácido clorídrico sobre uma solução de hidróxido de bário, tá? Tudo bem que isso está errado, tá, gente? É sempre o ácido na base.
Ah, não está correto. É sempre a base, é sempre o ácido na base, tá? Ácido na base. Tá correto. Então, aqui eu estou adicionando eu adicionei, tá? O ácido clorídrico numa solução de hidróxido de bário. Eu gastei, se eu for medir aqui na bureta, eu gastei 43,12 mililitros de uma solução cuja molaridade, ó, é de 2 mols por litro, ou seja, eu adicionei 43,12 mililitros de uma solução, 2 mols por litro de ácido clorídrico, para neutralizar 25 mililitros de uma solução de hidróxido de bário. E aí eu quero saber qual que é a concentração dessa solução de hidróxido de bário. Bom, pela reação química, pela equação química, eu vou saber qual que é a proporção entre eles. Aí, pelo volume que eu gastei de ácido clorídrico, eu vou determinar o número de mols de ácido clorídrico que eu adicionei. Achando o número de mols de ácido clorídrico, eu determino o número de mols de hidróxido de bário. Determinando o número de mols de hidróxido de bário, eu vou determinar, então, a concentração, porque eu também já sei o volume dessa solução de hidróxido de bário, que são 25 mililitros. Então, aqui a representação da figura foi... Eu tirei da internet, tá, gente? Mas são 25 mililitros. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou montar a equação química. Então, a reação de neutralização do hidróxido de bário com ácido clorídrico, eu formo cloreto de bário mais água. E aí, depois, segunda etapa, eu vou determinar qual que é o número de mols de ácido clorídrico. Então, o número de mols de ácido clorídrico que eu vou determinar é 25,00 vezes 10 a menos 3 litros. Multiplicando 2 mols de ácido clorídrico sobre 1. Então, vamos lá, a gente estava com um errinho ali de digitação. Então, agora eu estava determinando, já determinei aqui o número de mols de ácido clorídrico, então a gente já sabe o volume que a gente utilizou de solução de ácido clorídrico e a molaridade dela foi dada. Então, nós utilizamos, olha, 43,12 mililitros e a concentração da solução era 2 mols por litro. Então, 43 vezes 10 a menos 3, tá? Que é mililitro. E a molaridade é 2 mols por litro. Então, aqui eu encontro, então, número de mols de ácido clorídrico. Então, vou cancelar litro com litro, vai ficar mol de ácido clorídrico. Então, deu 86,24 vezes 10 a menos 3 mols de ácido clorídrico. Agora, eu já sei o número de mols de ácido clorídrico, eu vou determinar, então, o número de mols de BaOH. Então, da estequiometria da reação, a gente já sabe que o número de mols de ácido clorídrico é o dobro do hidróxido de bário, tá? Então, agora eu vou fazer o seguinte, meu fator de multiplicação é 1 mol de hidróxido de bário para 2 de ácido clorídrico. Eu já começo aqui com o número de mols de ácido clorídrico que eu tinha, número de mols de ácido clorídrico que era o número de mols que eu tinha antes, multiplicando aqui, ó, o meu fator de transformação é 1 mol de BaOH dividido por 2 mols de HCl. Então, vou cancelar mol de HCl com mol de HCl, vai ficar somente a unidade do numerador, que é milimol, número de mols, tá? Está errado, número de mols BaOH. Pronto. Número de mols de BaOH vai ser o que vai sobrar aqui. E aí, fazendo essa multiplicação, deu 0,0412 mols de hidróxido de bário. Então, é essa quantidade de hidróxido, em mols de hidróxido de bário que eu tenho, certo? E aí agora, com essa quantidade de hidróxido de bário, eu vou fazer o seguinte, eu vou determinar qual que é a molaridade da solução, porque eu já sei qual que era o volume que eu tinha, que foi dado... Tá errado, né? O hidróxido de bário estava 25 mililitros. Então, deixa eu corrigir ali, gente. Corrigir aqui. Então, dividido pelo volume que eu tinha de solução de hidróxido de bário, que era de 25 mililitros, tá? Tá errado. Dividido por 25 mililitros,
E aí deu a molaridade dessa solução de hidróxido de bário igual a 1,725 mols por litro. Próximo exemplo. Calcule a massa de cloreto de prata, cuja fórmula química é AgCl, que podem ser preparados pela mistura de 0,740 litros de uma solução 1,25 mols por litro de nitrato de prata, com excesso de NaCl. Então, agora, o que a gente quer fazer? A gente quer calcular a massa de cloreto de prata, que a gente vai preparar pela mistura de 0,700, uma solução, tá? 0,740 litros da solução de nitrato de prata mais NaCl. Então, eu vou colocar para reagir NaCl mais nitrato de prata. Reagir os dois, vai formar um sólido, que é o cloreto de prata. E eu quero saber quanto de cloreto de prata eu vou formar. Já disse que o NaCl está em excesso. Então, eu não posso utilizar o NaCl para fazer esse cálculo. Vocês concordam comigo? Tem como eu relacionar uma espécie em excesso com o número de mols de uma espécie em excesso com o produto formado? Não, vai ficar difícil. Mas tem como eu relacionar o número de mols do produto formado com o número de mols de alguém que eu saiba a quantidade que eu tenho, que eu estou colocando para reagir. Tá? Então, eu sei que eu estou colocando para reagir um certo número de mols de nitrato de prata. Que número de mols é este? Como é que eu determino esse número de mols de nitrato de prata? Vocês têm alguma ideia? Eu dei volume e dei molaridade. Então, fica fácil. A molaridade igual ao número de mols sobre o volume. E aí, eu vou determinar, então, o número de mols multiplicando esse volume pela molaridade. Então, acho o número de mols de nitrato de prata. Então, segunda etapa. Achar o número de mols de nitrato de prata. Terceira etapa é correlacionar o número de mols de nitrato de prata com o número de mols de cloreto de prata que é formado. Ok? Então, vamos lá. Primeira etapa, montar a equação química. Então, o produto que é formado é o cloreto de prata, que é o precipitado. E eu já sei que o Ag, que o nitrato de prata, ele reage com o NaCl, só que o NaCl está em excesso. Eu não sei a quantidade dele, mas eu vou determinar a quantidade de nitrato de prata. E aí, na equação química, é 1 mol de nitrato de prata reage com 1 mol de cloreto de sódio, formando 1 mol de cloreto de prata mais 1 mol de nitrato de sódio. Fácil, né? Equação química super fácil, todos eles na proporção de 1 para 1 para 1, então fica bem mais fácil o meu cálculo. Então, primeira etapa, eu vou determinar quanto que eu tenho, de quanto eu estou partindo em número de mols de nitrato de prata. E aí, do nitrato de prata, já que nada se cria, tudo se transforma, eu já sei que o nitrato de prata vai se transformar nas espécies do produto. E aí, uma das espécies do produto que ele se transforma é o cloreto de prata, que é exatamente o que eu quero determinar, qual que é o número de mols de cloreto de prata. Então, para determinar o número de mols de cloreto de prata, eu tenho que saber de quanto é partindo de nitrato de prata. Então, primeiro, encontrar o número de mols de nitrato de prata. O número de mols de nitrato de prata é dado como número de mols sobre o volume. Número de mols de nitrato de prata é 1,25 mols vezes 0,740 litros, que é igual ao número de mols de nitrato de prata. E aí, agora, eu determinei aqui qual que é o número de mols de nitrato de prata. Eu vou determinar, então, na segunda etapa, na terceira, né? Porque a primeira foi a equação química. Terceira etapa, eu vou determinar o número de mols de cloreto de prata que é formado. Então, o número de mols de cloreto de prata que é formado, ele vai ser igual a 0,925 mols de ácido clorídrico, de cloreto de prata, porque a proporção é 1 para 1. Então, eu encontrei aqui número de mols. E aí, agora eu quero saber a massa. Então, a massa, número de mols é igual a massa sobre massa molar. Então, o número de mols eu já tenho, eu acabei de determinar. E a massa molar eu determino lá utilizando a tabela periódica. Da prata, não sei, eu sei que o cloro é 35 gramas por mol, mas somando a quantidade da massa da prata, eu vou ter a massa molar, que deu 143,32 gramas por mol. Então, 143,32 gramas por mol vezes o número de mols vai me dar a massa de cloreto de prata. Então, essa aqui é a massa do cloreto de prata. Exemplo 5. Calcule a concentração de zinco 2+, produzido quando o excesso de zinco sólido é tratado com 1 litro de uma solução de ácido clorídrico cuja molaridade é 6 mols por litro. Assuma que não ocorre alteração de volume.
Então, vamos lá. Encontrando a equação química balanceada. Então, nós temos, primeira etapa, encontrar a equação química. Então, zinco sólido, reagindo com ácido clorídrico, vai formar cloreto de zinco mais H2, que é um gás. Então, aqui já, a equação química já está balanceada. Então, são 2 mols de ácido clorídrico para formar 2 cloretos e 2 H, né, na forma de H2. Nesta equação aqui, nesse exemplo, ele está pedindo qual que é a concentração de zinco 2+, ou seja, no final vai ter uma solução aquosa. E essa solução aquosa de cloreto de zinco, ela vai liberar zinco 2+. Que zinco 2+ é esse que vai ser liberado? O zinco 2+ que vai ser liberado zinco 2+ que vai ser liberado, eu vou determinar através do número de mols de zinco que eu parti. Então, partindo dessa número de mols daqui, eu vou determinar o número de mols no produto. No produto, aí agora é só saber o volume da solução, ok? E aí eu já sei que nesse caso aqui, ó, eu tenho 1000 mililitros, ou seja, 1 litro. O volume final vai ser de 1 litro. Então, só preciso determinar o número de mols de zinco. Então, vamos. Encontrando o número de mols de HCl usado, eu vou ter 1 litro vezes 6 mols por litro é igual a 6 mols de ácido clorídrico. Então, 1 litro vezes 6 multiplica mols por litro. Então, litro com litro vai cancelar, vai ficar o número de mols de ácido clorídrico. Determinei, então, que nesta solução eu vou ter 6 mols de ácido clorídrico. Agora, para determinar o número de mols de zinco que foi gasto. Então, 6 mols de ácido clorídrico, eu vou determinar o número de mols de zinco 2+, então tem 6 mols de ácido clorídrico. Então, aqui, ó, que a solução era 6 mols por litro. E aí, 1 litro tem 6 mols de ácido clorídrico. O fator de transformação é mols de zinco dividido por mols de ácido clorídrico. Então, 1 mol de zinco está para 2 mols de ácido clorídrico. Olhem aqui na equação química. 1 mol de zinco está para 2 mols de ácido clorídrico. E aí agora, 1 para 2, eu vou fazer essa multiplicação de 6 vezes 1 para 2, vai dar 3 mols de zinco 2+. Então, essa é a concentração do zinco 2+ que eu tenho em solução. Concentração não, né? Número de mols, né, de zinco 2+ que eu tenho nessa solução. E agora, para achar o número de mols, a molaridade é só dividir pelo volume da solução, que a gente já tinha falado que era de 1 litro. Então, esses 3 mols de zinco 2+ dividido para 1 vai dar 3 mols por litro. Ou seja, se eu a partir de zinco sólido adicionar 1 litro de uma solução de ácido clorídrico, 6 mols por litro, no final eu vou ter uma solução cuja concentração do íon zinco 2+, ela vai ser igual a 3 mols por litro. Ok? A partir de zinco sólido, e agora eu tenho um zinco na forma aquosa, que está dissolvido nessa solução. Exemplo 6, que é o último exemplo agora, tá? Vamos calcular o número de gramas de sulfato de bário que pode ser preparado tratando 35 mililitros de uma solução, 0,494 mols por litro de cloreto de bário com excesso de NaSO4. Então, nós vamos pegar e fazer a equação química. Então, primeiro, está dizendo que o NaSO4, sulfato de sódio, está reagindo com cloreto de bário. E essa reação leva à formação de sulfato de bário, ou seja, é um precipitado. Está perguntando assim, a massa, né? Então, ele vai formar essa massa daqui de sulfato de bário. Qual que é a massa que eu vou formar de sulfato de bário? É isso que ele está perguntando. Então, vamos determinar. Então, primeiro, a gente vai encontrar a equação química. Então, já está dizendo que o sulfato de bário é o produto. Então, é o que está sendo formado. O cloreto de bário é um dos reagentes. E o sulfato de sódio também é um dos reagentes. E aí, cloreto de bário mais sulfato de sódio vai dar sulfato de bário. Eu vou determinar o sulfato de bário por quem? Pela quantidade de sulfato de sódio ou pela quantidade que eu adicionei de cloreto de bário? Pensem aí. Olhem um enunciado. Ó. Eu tenho um excesso de sulfato de sódio. Então, se eu tenho um excesso de sulfato de sódio, ele não pode ser utilizado para formar o sulfato de bário. Então, eu tenho que determinar
a quantidade de sulfato de bário formado pela quantidade de cloreto de bário que eu estou adicionando. Então, vamos lá. Vamos determinar, então, a quantidade de cloreto de bário. Então, eu adicionei, ó. Aqui já está o valor, né? Eu adicionei, olha, 35 ml de uma solução 0,1 mols de cloreto de bário. Então, 35 ml, qual que é o número de mols que eu vou ter se eu adicionasse 35 ml com uma solução cuja molaridade é 0,479? Então, número de mols. Molaridade é igual ao número de mols sobre o volume. Então, molaridade, esse valor aqui, é igual ao número de mols sobre o volume. Número de mols eu não tenho, mas eu tenho volume. E aí, multiplicando 0,035 vezes 0,479 mols por litro, eu vou ter o número de mols. Então, o número de mols que eu encontrei aqui foi 16,8 vezes 10 a menos 3 mols de sulfato de bário, que eu vou formar. Ok? Ou de cloreto de bário, que eu vou formar, que eu já coloquei logo no sulfato de bário. Porque 1 mol de cloreto de bário está para 1 mol de sulfato de bário. Eu já fiz tudo direto, tá, gente? Então, aqui eu tenho... Se eu fosse calcular, tá? Cloreto de bário, ia achar 16,8 vezes 10 a menos 3. E aí, como eu sei que é a proporção de 1 para 1, eu também sei que eu formei de sulfato de bário 16,8 vezes 10 a menos 3 mols de sulfato de bário. E aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou achar a massa, só falta isso. Já tem o número de mols, tem a massa molar, eu acho então a massa. Então, 1 mol de sulfato de bário pesa, se eu for olhar lá na tabela periódica, somando todas as massas molares, vai dar 233 gramas de sulfato de bário. Então, 1 mol para 233. E aí eu tenho um número de mols igual a 16,8 vezes 10 a menos 3, então vai dar 3,91 gramas. Entenderam? Bom, a confusão talvez tenha acontecido aqui para vocês, tá, gente? Mas eu não vou fazer passo a passo, eu vou deixar para vocês fazerem para calcular o número de mols de cloreto de bário que eu estou partindo pelo volume e a concentração, porque isso foi feito em todas as demais, tá? Então, tentem fazer aí, alguma dúvida, só me perguntar. Então, espero que vocês tenham entendido, tá? E aí, nesse resultado aqui, eu determinei qual que é a massa de sulfato de bário que eu vou formar pela reação do cloreto de bário juntamente com o sulfato de sódio. Então, eu vou formar... Que quantidade é essa de sulfato de bário? Exatamente 3,91 gramas. Tá aí a resposta para o que o exercício pedia. Bom, espero que vocês tenham entendido e tenham gostado. Até a próxima aula, gente.